Fala pessoal, seja muito bem-vindo a esta videoaula. Na verdade é um aulão para valer, tá bom? O que a gente vai fazer hoje, tá? A gente vai utilizar o SQL Server, tá? O que é o SQL Server? Ele é um sistema gerenciador de banco de dados relacionais, tá? Mas o que ele gerencia? Por que ele é um gerenciador, tá? Por quê? Porque quando a gente vai criar aqui um banco de dados, quando a gente vai criar aqui um banco de dados aqui, ó, Create Database. Create Database Empresa, certo? Quando a gente vai criar aqui esse banco de dados, né? Ele se torna o quê? Ele se torna um repositório de dados, tá? Então ele é um repositório de dados, é um lugar onde a gente vai guardar dados, tá bom? Só que esses dados precisam ser acessados, precisam ser gerenciados e organizados, tá ok? Então ali é onde entra o SQL Server, tá? Ele na verdade ele gerencia, tá? É, o banco de dados que a gente criou lá, tá? Ele gerencia o acesso, tá? Ele gerencia a manipulação e a organização desses dados, tá bom? Então o que a gente vai ver hoje, né? A gente vai ver aqui, ó. A gente vai ver como criar um banco de dados, que a gente já criou aqui, já até executei, tá ok? Ah, mas eu quero. Nossa, não achei legal esse nome que você colocou. Bom, então faz um drop database. Ah, não gostei desse nome de empresa não. Quero eliminar, quero excluir esse nome e eu quero que você põe outro nome aqui, ó. X, XXX, triplo X. Pronto. Vamos lá? Pronto, concluído, tá? Então é basicamente isso, tá ok? Para a gente poder criar um banco de dados. Mas lógico, tá? O meu banco de dados vai ser esse daqui, tá? Banco de dados empresa. Vou criar esse banco de dados. No caso eu vou ter dois bancos de dados, então, nesse momento. Eu vou ter dois bancos de dados aqui. Vamos dar aqui uma atualizada para a gente poder ver. Vamos atualizar. Ele vai demorar um pouquinho, tá? Que tem muita coisa aqui no computador processando em paralelo. Então pode demorar um pouquinho, mas sem problemas, tá? Então a gente vem aqui em banco de dados, a gente vai ter triplo X e o empresa, né? Empresa triplo X, tá ok? Não vou eliminar o triplo X, vai ficar ali. Ele vai ter por ser útil mais para frente. E eu vou criar um esquema, tá? Bom, pessoal, por padrão, vamos ver aqui, tá? Por padrão, o SQL Server ele já tem um esquema, o mais conhecido, tá? O esquema DBO, tá? Por padrão. Então, quando você cria uma tabela sem especificar um esquema, na verdade ele põe aqui, ó, nesse esquema DBO, tá ok? Mas por questão de organização, tá? Vamos supor que você trabalha em uma empresa que tem outras filiais, por exemplo, né? O que é legal? Bom, você separar, tá? Eu não estou dizendo que é o melhor caminho, cada um tem um jeito de trabalhar, mas normalmente, como a gente vai fazer um projeto, a gente prefere separar por esquema, tá? E cada esquema ele vai ter diversas tabelas, índices, tá? Procedures relacionadas a elas, tá bom? Então, para a questão de organização, é preferível, tá? Que a gente crie esquemas para poder armazenar determinados objetos relacionados a aquele esquema, tá ok? Então, eu fiz aqui um select from, tá? Esses esquemas para mim poder enxergar todos os esquemas que a gente tem aqui no SQL Server, tá ok? Mas eu vou criar um novo. Então, para mim criar esse esquema, eu preciso utilizar uma sintaxe,
tá? E qual que é a sintaxe para a gente poder fazer isso? É muito fácil, tá? Então, create schema, ok? Tá aqui, ó, create schema. O que a gente vai fazer aqui, né? Vamos copiar e colar. Olha o que eu estou dizendo aqui. Eu tenho dois bancos de dados. Se eu fazer o seguinte, se eu não colocar esse use, né? Se eu não colocar esse use, como que ele vai saber qual banco que eu quero colocar? Quero inserir esse esquema. Entendeu? Então, o que a gente faz? A gente coloca use, o nome do banco de dados, tá? Então, o que eu estou querendo dizer aqui? Use o banco de dados empresa para criar esse esquema. Esquema Y-Codes, tá? Show de bola, tá? E se a gente vir aqui fazer um select, então esse esquema aqui ele já vai aparecer na lista. Normalmente isso é o quinto. Então tá aqui, ó, esquema Y-Code. Bom, o que é um esquema, pessoal? Bom, um esquema ela é uma coleção de objetos de banco de dados que estão associados a um banco de dados, ok? Então, o que são esses objetos? São tabelas, visões, índices, tá? Então, tudo isso que a gente for criar daquela empresa vai estar associada àquele esquema empresa, ok? Então, por exemplo, eu coloquei aqui, eu tenho 3 empresas. Então, eu vou criar esquema A, esquema B, esquema C, ok? Essa daqui, ela mexe com o departamento, pode acontecer. Essa daqui também pode acontecer que mexe com outro. Então, a gente vai separar por esquema, tá ok? Por boas práticas. Bom, por padrão, a gente já falou sobre isso, né? Que ele vem com o esquema DBO, beleza? Mas mesmo assim a gente vai criar, né? Para poder enriquecer ali o nosso conhecimento. Por que que a gente vai enriquecer? Porque saber, pessoal, nunca é demais, tá? Por quê? Porque o conhecimento, além de encantar as pessoas, pessoal, aqui está incluído pessoas, está incluído familiares, executivos, tá? Pessoal, encanta. É muito bom você estar perto de alguém que tem muito conhecimento, é legal, tá? É, e outra, o conhecimento é uma forma de poder, tá? Eu não vou entrar muito assim nesse mérito, porque para alguns essa frase pode não fazer sentido, tá? Mas eu sei muito bem do que eu estou falando, digamos assim, né? Então é uma forma de poder, pessoal. Vamos correr atrás, vamos buscar mais conhecimento, que é legal demais, tá bom? Para mim não falar aqui uma palavra um pouquinho mais feia, tá ok? Bom, então eu já criei o esquema, né? Bom, o legal, vai lá, faz a atualização. Bom, a gente viu o esquema aqui utilizando o select, tá? Mas a gente poderia vir também aqui, bom, em segurança, né? Vamos lá, vamos atualizar aqui primeiro, beleza? Bom, o que a gente vai vir? A gente vai no banco de dados, vai clicar no menu segurança, né? Deixa eu atualizar aqui, beleza? Aqui no banco de dados, empresa, né? Vamos aqui no banco de dados, segurança, esquemas, ok? Vamos achar ele aqui, ó. Então tá aqui, ó. Esquema Y-Codes, ok? Bom, o próximo passo que a gente vai fazer nessa aula de hoje é criar uma tabela. Então, a gente vai criar uma tabela, depois a gente vai popular essa tabela, tá ok? Para a gente poder seguir em frente ali na nossa aula de hoje. Então, a gente vai criar uma tabela, tá? Bom, então a gente já criou um esquema, né? Depois de criar o esquema record, eu vou criar objetos que vão pertencer a esse esquema, tá? Então, por exemplo, a instrução a seguir, cria
uma nova tabela de nome produto no esquema YCode, tá ok? Então vamos copiar aqui, colar, tá ok? Bom, o que está querendo falar aqui nesse caso, tá? Vamos entrar aqui que tá melhor para explicar. Bom, pessoal, então eu falei que para criar uma tabela usando o esquema YCode, tá? Criar essa tabela usando o esquema YCode. Bom, aqui eu tenho o nome do produto, tá ok? Ele aceita nulo. Eu tenho o ID do produto, que é o código identificador, ele é do tipo int, identity, né? Eu acho que é assim que fala, né? E aqui ele começa contando a partir do 1, ele vai incrementando mais 1, tá? Então o primeiro registro vai ser o ID número 1, segundo vai ser o número 12, terceiro número 3 e por aí vai, tá, pessoal? Aqui a gente tem um preço unitário, né? O preço unitário é money, é dinheiro, tá ok? Aqui a gente tem a quantidade, que é do tipo int, então a quantidade, um produto, você nunca vai ter um produto, tenho 2,5 produtos, né? Então é sempre inteiro, né? Tem 1, tem 2, 3, 4, 5, ok? Também aceita nulo. Aqui eu tenho um fabricante, né? O que eu quero do fabricante? Eu quero o nome, tá? Quem fabricou esse produto aqui, tá? Então também é um varchar de 50. E aqui eu tenho a data de inserção. Isso é bom para monitoramento, tá? Eu quero saber quando foi inserido esse produto aqui, tá ok? Bom, aqui tem uma explicação mais aqui embaixo, tá? O que esse campo aqui faz, pessoal? Bom, o identity faz, no caso, tá, pessoal? Ele indica que o campo, tá, ou coluna, ele é uma chave primária. Pessoal, quando a gente fazer o mapeamento, vocês vão saber o porquê. Você viu que eu nem coloquei aqui, ó, primário key na frente, tá? Mas a gente, quando fazer o mapeamento, você vai ver o porquê, pessoal. Então, o que acontece, né? Ele vai fazer um incremento a cada novo registro que a gente inserir, tá? Português tem que ser bom. Então, o primeiro registro vai ser igual a 1, o segundo igual a 2 e por aí vai, tá? Aqui a gente tem que ter noção disso daqui. Então, se é permitido somente um campo desse tipo, tá? Por tabela. Então, a gente vai fazer um select para a gente poder ver a nossa tabela com as colunas criadas, tá? Vamos copiar e colar. Bom, pessoal, vamos executar aqui. Pronto, executou, né? Então a gente vai fazer o select. O que eu estou falando aqui? Seleciona todos os registros da tabela produto que pertence ao esquema YCode, tá? Então fazer isso. Pronto, não tem nada, né? A gente não fez nenhum insert, a gente não colocou nenhum registro aqui dentro. Então tá certo. Mas aqui já diz que ele criou, né? Tá tudo certo por aqui. Ah, vamos supor, né? Eu tenho uma tabela que já está criada. Eu preciso ver os produtos que estão naquela tabela. Pessoal, dentro de uma empresa, jamais você deve chegar e fazer um select from. A não ser que você necessite mesmo. Por exemplo, você necessita pegar uma tabela dessa daqui para poder jogar em uma aplicação analítica, tá? O que seria uma aplicação analítica, pessoal? Né? Uma aplicação analítica, tá? A gente tem como exemplo aqui, dentro de casa, o Power BI, tá? Então, se você precisa pegar essa tabela aqui de produtos, precisa fazer uma análise, tá? Qual produto que vendeu, qual produto é, que a gente cadastrou, quantos que a gente cadastrou, quantos fabricantes que trabalham com a gente, etc. Então você vai usar o Power BI, né? Então você precisa fazer um select from.
Tá? Caso contrário, pessoal, o que você faz? Você vem aqui, ó, colocar o top. Top, quero ver 5. Só quero ver 5 registros, tá ok? Então você vai lá, colocar o top na frente. Então você vai trazer os 5 primeiros, tá, pessoal? A gente vai fazer um insert aqui, aí fica tudo mais claro. Então vamos fazer aqui o insert. Bom, a gente vai inserir os dados. Inserir idosos aqui, eu acho que a gente vai ter que aumentar para poder dar o exemplo do top, né? Que eu estava falando para vocês. Tá? Bom, é o seguinte, vou aumentar mais, tá? Que eu vou colocar lá, colocar beterraba, vamos colocar aqui por quilo, vou colocar aqui 13, tá 13 reais, sei lá, e 80 centavos, né? É 1 quilo, né? Então daria 1 quilo. Bom, fabricante aqui, fabricante é Antonieta Limitada. Bom, esse registro aqui que a gente vai colocar, bom, vamos colocar aqui um feijão, feijão também é gostoso. Quanto está o feijão unidade? Vamos colocar aqui, acho que tá 11, sei lá, 11,99, pronto, pegou 7, o cara gosta, não, 5, o cara gosta de feijão, né? E aqui, qual vai ser a fabricante? Eu vou colocar aqui Camil, Camil eu conheço e eu gosto, Camil, tá ok? Bom, a gente vai fazer aqui e depois eu vou explicar. Beleza. Pessoal, o que acontece, né? Vamos voltar aqui para explicar, pessoal. O que eu fiz aqui? Bom, eu criei essa tabela. Ela tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ela tem 6 campos ou 6 colunas, tá ok? Mas no insert parece que não tem, cara. No insert acho que tem só 5. Vamos ver aqui. Uma coluna, 2, 3, 4, 5. Pessoal, vamos colocar aqui em visualização. Pronto. Bom, pessoal, o que acontece, né? Quando eu uso esse tipo aqui, pessoal, se eu usar esse tipo aqui, eu estou dizendo que ele vai incrementar de forma automática, tá? Então a inserção vai ser de forma automática, né? Começando em 1, incrementando de 1 mais 1, tá? Então o que significa? Que quando a gente vai fazer insert, a gente não precisa colocar o campo aqui, tá? Que ele vai fazer automático. Então o ID a gente não precisa colocar, né? Isso é bem legal. Diferente, por exemplo, se eu não usasse ele aqui, eu só colocasse aqui int, tá? O que ia acontecer? Então, sempre que chega um novo produto, eu tinha que primeiro verificar o nome, se tem no banco. Tinha que fazer um select para saber se tinha esse nome no banco desse produto que chegou. Aí, se não tem, aí eu poderia fazer essa inserção. Pessoal, eu ia inserir o ID de forma manual, entendeu? Então, tipo assim, demanda muito mais tempo a gente trabalhar desse jeito do que se eu colocar desse jeito automático aqui, tá ok? Então, o que que eu fiz aqui, pessoal? Eu fiz um insert into, tá? Fiz um insert into. O que eu estou dizendo? Insira essas colunas aqui na tabela da tabela produto do esquema boy code, esses valores. Amendoim, aqui a gente tem um preço aqui que é o money, aqui tem a quantidade que o cliente comprou, aqui que a gente cadastrou, tá? Quantidade que a gente cadastrou, aqui tem a fabricante, pessoal, e tem esse get date, tá? Pessoal, o que é esse get date, né?
Eu acho que está aqui em cima. Pessoal, eu falei que eu queria inserir esses dados no sistema, só que eu queria saber que horas que foi feita essa inserção, tá? Então, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar uma função. Essa função vai pegar a hora exata em que foi feito o insert daquele registro, tá? Então, para isso eu tenho que utilizar essa função aqui, ó, getDate, tá? O que que ela faz? Ela retorna a data e a hora atual do sistema operacional do computador, tá? No qual a instância desse SQL Server está sendo executada. Então, a partir do momento que eu faço download do SQL Server, eu começo a trabalhar, então eu tenho uma instância na minha máquina, tá? E a gente pode ver aqui, ó, por exemplo, tá? Vamos fazer um select aqui. Bom, fazer select aqui, para a gente poder observar isso daí. Pessoal, fiz um select, ó, ele trouxe os 4 registros, tá? Que eu coloquei aqui. Esse top aqui depois eu vou mudar. Tá, pessoal? Então você vê aqui, ó, o ID, o primeiro 1, o segundo 2, o terceiro 3, o quarto 4, tá? Então é o que eu falei lá atrás para vocês, ok? E aqui, ó, o que acontece? Você vê que ele inseriu 11h59, pessoal, 11h59. Olha que horas é aqui, ó, meio-dia. Pessoal, então ele pegou a hora exata, o minuto exato em que foi feita essa inserção dos dados. Tá, pessoal? Isso é muito legal para a questão de consultorias e etc. Tá? Bom, então eu fiz esse insert, né? E é aquilo que eu falei para vocês. Se eu colocar aqui o top 2, pessoal, você vai trazer 2 registros, tá? Do mesmo jeito que se eu colocar aqui 3, também só vai trazer 3 registros, tá, pessoal? Então, quando você está na empresa, você quer saber como está a estrutura de uma tabela, sem fazer o mapeamento que eu vou passar para vocês, o script para poder fazer o mapeamento, então você sempre coloca o top, tá? Principalmente, tá? Se existe muito processamento de dados na sua empresa, tá? Então isso é uma prática muito legal da gente fazer para não prejudicar a performance, tá, do nosso sistema, tá ok? Então fiz o insert aqui, tá ok? Bom, eu peguei esse daqui, ó, vou colocar aqui que quando a gente for fazer a nova edição do curso, né, a gente já coloca também como exemplo. Show de bola. Vamos colocar em visualizador de novo. Bom, pessoal, aí surge outros porém, né? Eu criei a tabela, só que eu percebi que a tabela não está com um nome legal. Ou sei lá, o meu supervisor, tá? Alguém que está na hierarquia um pouquinho mais acima, ou talvez o cliente, sei lá, tá? Tô fazendo alguma coisa lá e alguém falou, pô, tem como mudar o nome dessa tabela? Em vez de ser produto, você dá um outro nome, produtos, ou produtos empresa, ou produtos loja, tá? Acontece, pessoal. Então, o que que eu faço, né? Eu preciso renomear, eu preciso dar um novo nome àquela tabela, tá? E o que que eu faço, né? Para mim poder renomear a tabela produto, que está no esquema YCode, tá? Eu vou ter que usar essa procedura aqui, ó, tá? SPRname, tá ok? Então, eu quero passar a tabela produto com outro nome. O nome vai ser tabela produto, tá, pessoal? Eu não tive muita criatividade para poder mudar aqui o nome, tá? Mas aqui eu poderia colocar produtos, loja produtos, tá? Alguma coisa. Bom, então eu vou copiar aqui. Vamos voltar aqui. Falar, quero que renomeie, tá?
Tá? Ficou aqui, ó. Vamos executar. Boa. Então finalizou. Pessoal, se eu voltar aqui, se eu pegar aqui e fazer um select, vamos ver o que vai acontecer. Deu errado. Por quê? Porque eu renomeei. Então, na prática, essa tabela produto já não existe mais, tá? Então, vou ter que colocar aqui o novo nome, tá, pessoal? Tabela produto, tá? Então, vamos fazer aqui um select. Show de bola. Bom, qual o próximo passo que a gente vai fazer aqui, né, pessoal? É o que eu falei para vocês. Vamos fazer um mapeamento dessa tabela, tá? Isso é muito legal quando você entra numa empresa e você não conhece muitas regras de negócio, tá? Você não sabe como que o cara criou. Tem muito jeito de você saber as definições da tabela, tá? Mas eu vou passar aqui esse script para a gente poder dar uma olhada. Então eu vou voltar aqui de novo, tá? Vou executar de novo esse daqui, ó, tá? Bom, mas o que esse cara faz, né, pessoal? Vou fazer o seguinte, quem é esse cara aqui? Help, é o pedir ajuda, né, pessoal? Vamos colocar aqui na janela anônima, help, SQL execute, vamos colocar aqui, né? Exec, vamos colocar aqui, SQL server. Vamos dar um Google, tá? Vamos colocar aqui, vamos traduzir, pessoal. A gente fala português, então vamos colocar aqui. Bom, ele é um procedimento armazenado do sistema que relata informações sobre um objeto de banco de dados, tá? Um tipo de dados definido pelo usuário ou um tipo de dados, acho que aqui queria falar padrão, tá? Pessoal, então ele é um procedimento que relata informações, tá? Então o que ele vai falar nesse caso? Ele vai falar sobre um objeto de dados. Qual é o objeto de dados que a gente quer ver? Aquela tabela, tá, pessoal? A gente quer ver as informações relacionadas àquela tabela, tá, pessoal? Então vamos fazer aqui, fazer o seguinte, vamos executar aqui, procedimento armazenado, essa procedure. Bom, vou executar aqui, pessoal. Aí a gente vai ver essa informação aqui, ó, que eu falei para vocês, tá? Fazer aqui, processando, boa. Vamos aumentar aqui, pessoal. Qual a estrutura aqui, ó? Ele fala aqui, ó, as colunas que tem essa tabela, o tipo de dados, seu índice, seu varchar, tal e etc. Bom, o que ele fala aqui também? O que ele armazena? Pessoal, ele é um tipo int, byte de produto, então ele armazena 4 bytes, né, pessoal? 4 bytes. O money já armazena 8. Pessoal, isso daí é extremamente importante a gente saber, tá, pessoal? Porque, por exemplo, vamos supor, eu tenho aqui, ó, duas colunas do tipo int. Pessoal, então, duas colunas do tipo int. Vamos colocar aqui, ó. Ó, vamos colocar aqui duas colunas do tipo int vezes. Vamos supor que eu tenho 1000 linhas, tá? 1000 registros naquela minha tabela. Pessoal, vezes 1000 dá 2000, né? Vezes ele armazena 4, tá? Então vai dar 8000, tá? 8000 bytes para poder armazenar aquelas informações, tá, pessoal? Então isso é muito legal da gente saber, da gente ter conhecimento, tá, pessoal? Principalmente para sistemas aí onde o orçamento ele é muito curto, então a gente tem que se atentar muito.
tá, pessoal? Então esse aqui é o espaço que a gente vai precisar para poder armazenar aquelas 1000 linhas das duas colunas do tipo int, tá, pessoal? Bom, então tá ótimo. O que tem mais de importante aqui, né, pessoal? Ah, tá, aqui, ó. Ele aceita nulo? Não aceita? O ID de produto não aceita, tá? Por quê? Ele é uma primary key, tá? Então ele é um tipo, uma chave primária, né, pessoal? Então uma chave primária, ela não aceita nulo, tá? Nem aqui, nem no outro lugar, para mim não falar um outro país ali, bom? Bom, então, pô, a gente tem aqui essa tabela, a gente tem aqui a tabela, bonitinha. Só que chega um momento que a gente precisa, pô, eu esqueci de adicionar uma coluna. Ou então mudou um pouquinho o projeto, bom, vamos adicionar uma nova coluna, tá? Por quê? Imagina o seguinte, tá? Nesse caso, a minha necessidade é aqui. Eu tenho uma coluna de preço unitário e tenho uma coluna de quantidade. Eu sei que quando você for vender o produto, né? Quando você for vender o produto, o que que você faz, pessoal? Quando você vai vender o produto, você pega o preço dela. Então, o valor da venda vai ser igual ao preço do produto vezes o que? Vezes a quantidade. Bom, pessoal, e se eu adicionar uma coluna que já faça isso de forma automática? Entendeu? Seria muito legal para mim poder ter uma noção de quantos de venda que eu vou fazer com aqueles produtos que eu tenho no meu sistema, tá? Quanto que eu vou vender? Quanto que eu vou ter de faturamento bruto, tá? Com aqueles produtos que eu tenho no sistema, né, pessoal? Então, surgindo essa necessidade, então coloquei aqui para a gente adicionar mais uma coluna. Então, o que eu vou fazer, pessoal? Tá? Vamos lá. Vou pegar aqui e fazer um alter table, tá, pessoal? Vamos lá explicar. Eu preciso adicionar uma coluna à tabela. Se eu vou adicionar uma coluna, significa que eu estou alterando a tabela, né, pessoal? Então, se eu estou alterando a tabela, é alter table. Pessoal, eu quero alterar a tabela de nome tabela produto do esquema YCodes, adicionando a coluna valor venda, tá, pessoal? Como preço unitário vezes quantidade. Pessoal, não tem segredo, né? Não tem segredo. Eu venho aqui, pronto. Vamos lá, colocar aqui. Olha o que eu estou falando aqui, ó. Vou adicionar uma nova coluna. Ah, então eu vou alterar aquela tabela. Então, alter table. Qual tabela que eu vou alterar? Tabela produto e qual esquema? Esquema YCodes, tá? O que eu vou adicionar? Vou adicionar uma, uma coluna do tipo valor venda. Como que é? O que essa coluna vai ser? Ela vai ser o preço unitário vezes a quantidade. Pessoal, olha a mágica acontecendo, tá? Pronto, executou, cara. Executou com êxito. Bom, vamos fazer um select from aqui, ó. Trazer ele aqui. Vamos fazer um select from. Olha que legal. Pessoal, a gente fez a inserção desse campo aqui, valor venda. Ele automaticamente, como eu falei para ele, ó, eu quero que esse valor venda seja como, ou seja, o valor venda seja preço unitário vezes a quantidade. Esse que eu quero. Ele já pegou aqui, ó, preço unitário, a quantidade, ele já multiplicou, tá? Tanto, ó, 13, tá 13,80, tá? Olha aqui, ó, vezes 1, tá? Ele mesmo, tá? É aqui, ó,
11,99, tá? Vezes 5, 59,95, tá, pessoal? Olha que legal. Bom, em seguida, o que a gente vai fazer? Excluir uma coluna. Puxa vida, né? A gente sabe que uma coluna do tipo int, por exemplo, são 4 bytes, tá? E a gente sabe que uma coluna do tipo money, por exemplo, que é essa daqui, tipo money, são 8. Pessoal, pô, a gente vai ter que eliminar uma coluna. Por quê? Porque a memória que a gente vai ter suficiente ali vai ter gargalos e etc. Então a gente precisa excluir uma coluna, que ela não é tão importante assim. Ela é importante, mas não tão importante assim. Bom, então o que que a gente faz? Tá? Vamos excluir aqui a coluna fabricante, por exemplo, tá? Apesar que para questões de análise, essa coluna é muito importante. Mas bom, a gente precisa excluir uma coluna, né? Até para mim poder mostrar aqui para você, a gente vai excluir a coluna fabricante, tá? Então vamos fazer o seguinte, vamos vir aqui. Bom, pessoal, se a gente vai excluir uma coluna, de novo a gente não está alterando aquela tabela? A gente supõe que sim, certo? Então o alter table, pessoal, a gente está alterando aquela tabela. De qual esquema é aquela tabela? Do esquema Wyckoff. E qual tabela que é? Tabela produto. O que que a gente vai fazer? Excluir. Drop column. A gente vai excluir uma coluna de nome fabricante, tá? Vamos vir aqui. Vamos executar. Pronto. Pessoal, vamos fazer um select para a gente ver se ela sumiu mesmo. Porque vai que não sumiu, né? Vai que ele é dura na queda. Vamos aqui, ó. Executar. Sumiu. Sumiu. Tá? Então a gente não tem mais a coluna fabricante. Tá bom? O que que a gente faz? Tá? Renomear colunas. Né, pessoal? Essa coluna aqui, ó. Tá com data inserção. Cara, mas se eu colocar só data, né? Se eu colocar só data, não é melhor? Esse daqui, tá valor venda. Se eu colocar só venda, tá? É, bom, esse daqui é quantidade. Se eu colocar de outro jeito, apesar que esse daqui não dá para alterar o nome, tá, pessoal? Isso é bom a gente saber. Não pode alterar esses dois aqui, não dá. Por quê? Porque esses dois eles estão aqui, ó. Eles estão aqui, ó. Eles estão como sendo o valor dessa coluna aqui, ó, tá? Então não tem como a gente poder fazer essa alteração, tá, pessoal? Não tem como. Mas eu vou mostrar para vocês aqui que não tem como, tá? Então a partir do momento que a gente faz esse tipo, a gente utiliza esse tipo de sintaxe aqui, então a gente não pode mais alterar o nome desse desse campo aqui, ó, tá? Do campo dele original. A gente não consegue mais, tá ok? Bom, então eu vou renomear esse daqui, ó, data de inserção. Vamos lá. Bom, eu vou de novo utilizar um procedimento armazenado, tá? Você já percebeu que quando a gente vai fazer a mudança, a gente normalmente utiliza um procedimento armazenado, tá? Então aqui, ó, falar para executar procedimento, para procedure, SP rename, tá? Ó, aqui, ó, de novo, do esquema record da tabela produto do campo data inserção. Como que? Como sendo insert date. Vamos colocar só data aqui, tá? Vamos colocar aqui que é melhor.
só data, né? Acho que fica melhor, fica mais limpo. Bom, então a gente vai executar essa procedure, tá? No esquema Y-codes, tabela produto, data de inserção. O que que essa data de inserção é? Uma coluna, né? Então a gente vai colocar aqui, ó, data, data, pronto. Vamos fazer aqui, vamos executar. Vamos ver se esse cara aqui vai passar de data de inserção para data. Pronto. Então executou, né? Vamos fazer aqui um select from para a gente ver essa mudança. Pronto. Tá como data, né, pessoal? E eu tinha falado que essa coluna aqui e essa daqui, como elas estão nessa sintaxe aqui, tá? Do valor de venda, então não vai dar para a gente alterar. Mas, puxa, não dá mesmo para alterar? Não dá. Vamos fazer o seguinte, vamos pegar aqui preço unitário, vamos colocar aqui não, preço unitário aqui. Aqui a gente vai alterar para preço, só preço. Sem acento, tá, pessoal? Vamos fazer o seguinte, vamos executar. Será que eu estou errado? Vamos ver. Pronto, não deu certo. Por quê? Não é possível renomear o objeto, tal. Por quê? Porque ele participa de dependências impostas. Tá, pessoal? Olha que termo bonito, pessoal. Então, isso daqui é uma dependência imposta. Tá? O que a gente está dizendo aqui? A gente está impondo, né, que essa coluna vezes essa vai ser o valor dessa coluna nova aqui. Tá, pessoal? Por isso que não dá para alterar. Então, a gente tem que ter esse cuidado, tá? Bom, então a gente fez todo esse processo, só que chega um momento que a gente também quer modificar o tipo de dados de uma coluna, tá? E aí a gente pensa, vamos supor, por exemplo, tá? Você trabalha numa empresa, numa multinacional de vendas, hoje ela é uma multinacional, mas antigamente não era. Então, quando o cara criou o sistema lá, ele colocou, por exemplo, um campo de venda. Ele colocou um campo de venda como sempre sendo do tipo int, tá? E o tipo int, ele tem uma faixa de valores, tá? E vamos supor, né? Cada vez que a gente faz uma venda, tal, chega um momento que, pelo fato de a gente vender bastante, vender demais, tá? Vai ultrapassar essa faixa de valores do tipo int, do tipo inteiro. Então a gente vai precisar, por exemplo, utilizar um big int, que é na casa dos bilhões, tá ok? Então o que a gente vai fazer aqui, ó, tá? Vamos lá, vamos supor que a Wycodes, tá? Vai cadastrar tantos produtos que podem exceder o intervalo ao qual o tipo de dados int dá suporte. Aí eu preciso passar o tipo de dados int para big int, tá, pessoal? Isso daí não é tão usual, tá? A gente dificilmente tem essa necessidade, mas para questões didáticas eu estou passando aqui para vocês, tá ok? Por quê? Porque conhecimento nunca é demais, tá ok? Então o que a gente vai falar? Bom, se a gente vai alterar o tipo de dados de uma coluna, de novo a gente está alterando o quê? Se a coluna faz parte da tabela, a gente também está alterando a tabela, né? Então, alter table, tá? Aqui é o esquema, o arco de aqui o nome da tabela. O que a gente vai fazer? A gente vai alterar a coluna. A gente vai alterar a coluna, alter column, tá? ID produto do tipo para o tipo big int, tá? Então é o que a gente vai fazer aqui. Vamos vir aqui. Vamos executar. Show de bola, né? Então a gente vai vir aqui, ó. Se eu fazer o mapeamento de novo, você vai ver que esse campo aqui
Ele não vai aparecer mais como int, vai aparecer como big int, tá? Vamos fazer aqui o mapeamento. Onde é que foi? Aqui, ó. Exibir a definição. Vamos exibir para a gente dar uma olhada. Tabela produto. Olha aqui, ó. Aí de produto, big int, tá? Então, show de bola. Olha só, ele passou de 4 bytes para 8, tá? Bom, o próximo passo que a gente vai fazer aqui é excluir a tabela, tá? Bom, vou excluir aquela tabela e a gente não vai mais trabalhar com produto, a gente vai trabalhar com outra coisa, tá? Então o que que a gente faz? Faz um drop table do schema records, tá? Então a gente vai fazer esse drop table aqui. Pronto, já era. Vamos fazer aqui para a gente ver se acha ela. Vamos ver se ele dura na queda aqui. Pronto, não existe. Então não é. Então morreu. É isso aí, pessoal. Tá? Então hoje a gente fez um aulão ali sobre o básico do SQL Server, tá? Essa é só uma parte, um pedacinho do curso que eu ministro aqui para o pessoal que tem interesse. Bom, nas próximas aulas a gente vai criar uma outra tabela, tá? Então a gente vai ter duas tabelas aqui e fazer o inner join.